pessoal que está acompanhando o nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser a nossa primeira aula para preparatório do concurso da Guarda Civil Metropolitana da cidade de Manaus, tá? Nós vamos começar pelo módulo de língua portuguesa e no módulo de língua portuguesa, né? No módulo de língua portuguesa, tá? Vamos lá. Nosso primeiro assunto aqui é compreensão e interpretação de texto. Tá aqui, olha. Compreensão e interpretação de texto. Então, vamos lá. O que é compreensão e interpretação de texto? Vamos de uma forma bem ampla, tá? Isso é bem objetivo. Compreensão de texto e interpretação. Compreensão, na prática, é você compreender o que está sendo exprimido, tá? Há uma frase, por exemplo, vai cair um pau d'água. Você vai compreender a frase. Isso se chama compreensão. Vai cair um pau d'água. Então, a gente não vai separar aqui a morfologia da frase, tá? A gente vai falar sobre a compreensão. Eu compreendo que alguma coisa vai cair e que essa coisa se chama pau d'água. Isso é a compreensão do texto. Tá? E eu compreendo que ainda irá acontecer. Então está no futuro, não está no presente nem no passado, está no futuro. Dentro disso eu vou criar a compreensão do texto. A gente vai fazer alguns exercícios depois, vocês vão ter uma noção melhor disso. E a interpretação de texto? A interpretação é o que eu vou entender da mensagem da qual eu compreendi. Eu vou interpretar isso de que maneira? Eu vou interpretar da seguinte maneira. Vai cair, então vai precipitar um pau d'água. Aí você fala, o que é pau d'água? Em muitos estados do Brasil, você entende isso como uma chuva muito forte. Então, eu posso falar, irá precipitar-se uma chuva muito forte. Ou posso dizer, vai cair um pau d'água. Então, vai cair uma chuva muito forte. Então, a compreensão do texto em si, ela consiste em você saber o que está sendo dito. E a interpretação do texto condiz em você entender a mensagem do texto interlocutor para que você possa ter uma noção do que esse texto interlocutor quer falar para você. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu vou dizer assim... Há uma rede social na minha casa. Há uma rede social. Aí a pessoa vai dizer, qual? Facebook, Instagram, Twitter, que agora é o X, né? Não. É uma rede que todo mundo pode deitar. Então, a interpretação de texto, diferente da compreensão em si, ela varia entre receptor para receptor. Um receptor ele pode entender de uma forma e o outro receptor pode entender de outra forma. Depende muito, consiste em 3 fatores. A interpretação, 3 fatores, presta atenção. Primeiro fator, qual tipo de conhecimento você tem sobre a compreensão que foi dada? Segundo fator, qual é o argumento que é utilizado para a justificativa do texto narrado que você acabou de ler? Vou já te explicar as 3. Terceiro fator, qual é o teu grau de conhecimento quanto à linguagem utilizada dentro daquele texto? Vamos, por exemplo, você chega no Nordeste do Brasil, aí você fala assim, rapaz, o fulano de tal ontem chegou melado em casa. Qual é a justificativa que está sendo utilizada? É a ação do qual ele chegou em casa de alguma forma que não era o comum. Então agora eu vou ter que entender, através do conhecimento linguístico daquela região, o que é melado. Tá? Porque se eu disser no Amazonas que a pessoa chegou melada em casa, há milhões de interpretações, desde o cara chegou sujo de lama, até uma interpretação chula, né? Pode ser dada aí, vários tipos de interpretações. Mas no Nordeste, o melado é bêbado. O cara tava melado, tava tomando mé. Chegou melado em casa. Então, não acima da compreensão, não apenas a compreensão, mas a interpretação do texto varia de lugar para lugar. Da mesma maneira que, por exemplo, um exemplo prático também de história. No Amazonas, você fala que comer bodó é comer um peixe.
Você chega aí em Porto Velho, em Rondônia, comer bodó é o que a gente chama aqui de bolinho de chuva. Ou fritinho, ou bolinho de trigo. Lá é bodó. Não estou generalizando. Da parte que conheci, é chamado de bodó. Estive em São Paulo, e em São Paulo me convidaram para tomar um moca. Eu não sabia o que era moca. E a frase que foi dita, aí vem a compreensão e interpretação de texto. A pessoa que me convidou disse para mim: vamos pegar um moca ali. E eu não sabia do que se tratava. Pensei até que fosse algum amigo da empresa que estivesse indo buscar e que o apelido da pessoa fosse moca. Quando chegamos lá, tratava-se de café. Então, a compreensão do texto é aquilo que você vai pegar, seja de forma visual, seja de forma auditiva, seja de forma oral, seja de forma gesticulativa, tá? A compreensão é o que você vai captar, aí você vai processar essa compreensão e você vai exprimir ela. Essa expressão chama-se interpretação. Dentre tantas situações de compreensão e interpretação, existe esse sinal aqui, significa uma coisa, e existe esse sinal que significa outra. Tá? E durante muitos anos, a compreensão desse sinal validava muito essas duas pontas superiores aqui, olha. Esqueciam desse dedinho aqui. Muita gente falava: ah, você faz assim, ó, é coisa do capeta, isso daqui é coisa do diabo. Não. Isso daqui nada mais significa de que I love you. Eu amo você. Na linguagem de Libras. Na linguagem de sinais, perdão. Na linguagem de sinais, isso daqui significa eu amo você. I love you. Então, qual é? Tratando-se aqui de linguagem gesticulativa, tá? De linguagem de sinais. Compreensão de texto. Você compreende o que aqui? Você compreende que tem dois dedos levantados para cima. Levantados, lógico, para cima, né? Cabeça. Dois dedos levantados e um dedo articulado aqui em direção lateral. Isso é o que você compreende. Agora, o que você interpreta? É aqui que vem a interpretação. Então, se você vê, por exemplo, o meu copo de água, tá? Ele tem aqui tipo um anjinho sorrindo, né? Um anjinho sorrindo. O que você compreende daqui? Entende? Qual é a compreensão que você tem daqui? O que representa isso daqui? É um anjinho sorrindo? É um smile, alguma coisa assim? Então, você vai criar essa interpretação para você. E é baseado na interpretação que nós vamos gerar uma ideia. Então, na prova da Guarda Municipal, no quesito compreensão e interpretação de texto, se você ler uma frase, por exemplo, Maria deu bola para João. O que Maria fez? Ela não pegou uma bola e deu para o João. Ela estava deixando-se seduzir pelo João. A interpretação da compreensão. Compreendi que Maria deu uma bola para João. Maria deu bola para João. O que Maria fez? Ela deixou-se seduzir pelos encantos de João. E permitiu-se levar o seu coração para as investidas românticas que João estava empregando ali. E não simplesmente ela pegou uma bola de basquete, de futebol, de tênis, de ping-pong e deu pro João. Então, cabe muito. A interpretação ela é baseada principalmente na compreensão. Agora vamos lá. Maria deu bola para João. O que Maria fez? Deixou seduzir-se por ele. Maria deu a bola para João. O que Maria fez? Pegou uma bola e entregou para o João. A importância da leitura correta, adequada, de você ler dedicadamente, a palavra não sei nem se cabe assim, mas você lê dedicadamente. E não é delicadamente, é dedicadamente, com dois D, dedicadamente. Lê palavra por palavra, para você compreender o que está escrito. E em seguida, você interpretar a ideia que foi passada
pelo interlocutor inicial do que está escrito naquilo dali. Como eu falei para você, não se trata só do que está escrito, mas do que é dito e do que é sinalizado. É pelo visual, pelo oral e pelo escrito. Ok? Então, vamos agora dar uma olhada em algumas atividades que nos levam aí à interpretação e compreensão de texto. Vamos lá, pessoal. Vamos para essa primeira questão aqui, que é da FUVEST de 2014, tá? Onde nós temos o seguinte texto. A civilização pós-moderna culminou em um progresso inegável, que não foi percebido antecipadamente em sua inteireza. Ao mesmo tempo, sob o mau uso da ciência, da tecnologia e da capacidade de invenções, nos precipitou na miséria moral inexorável. Os que condenam a ciência, a tecnologia e a invenção criativa por essa miséria ignoram os desafios que explodiram com o capitalismo monopolista em sua terceira fase. Em páginas secas premonitórias, Mandel, uma pessoa, tá? Apontara tais riscos. O livre jogo de mercado, que nunca foi livre, que nunca é e nunca foi livre, rasgou-se o ventre das vítimas, milhões de seres humanos nos países ricos e uma carrada maior de milhões nos países pobres. O centro acabou fabricando sua periferia intrínseca e apossou-se, como não sucedeu nem sob o regime colonial direto, das outras periferias externas, que abrangeram quase todo o resto do mundo. Ezra Mandel. Eu acredito que seja a mesma pessoa aqui, ó. Ernest Mandel, né? Economista e militante político belga, tá? O emprego das aspas em uma dada expressão pode servir inclusive para indicar que ela 1. Foi utilizada pelo autor com algum tipo de restrição. 2. Pertence ao jargão de uma determinada área de conhecimento. 3. Contém o sentido pejorativo não assumido pelo autor. Então, a gente tem aqui a seguinte situação. Nós temos aqui, olha, a civilização, entre aspas, pós-moderna. Aqui a gente começa a compreensão do texto para criar a interpretação. Nós temos aqui, sob mau uso, mal, tá? De bom, o mal de bom, não é o mal de bem, não é o mal com L, que é de bem, é o mal com U, que é o mal contra o bom. É bom, é mal, entendeu? Lobo mau é aquele lobo que bate nas pessoas, que espanca, que come a Chapeuzinho Vermelho e despedaçada. Lobo mau com L é aquele lobo que tá com febre em casa, cansado, porque passou fome, pegou chuva, ficou gripado. Então a gente tem que saber diferenciar isso daqui. Mal com U, ele é o mal do bom, e o mal com L é o mal do bem, certo? Então vamos voltar. Então eu tenho aqui, ó, pós-moderna, entre aspas, mau uso, entre aspas, livre jogo de mercado, entre aspas, e resto do mundo, entre aspas. Então, eu tenho aqui 4 expressões que estão entre aspas. Qual é o sentido da compreensão do texto? É eu entender o que está escrito aqui através de um conjunto de palavras e não isolar essas palavras. Por quê? As aspas elas podem servir para indicar que ela foi usada pelo autor com algum tipo de restrição. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Então, ele votou no candidato que mais agradou ele. Então, eu coloco agradou ele. Não é o que mais agradou, é o que ele podia votar no momento. Então, há uma restrição que eu não posso falar o nome do candidato. Então, eu coloco aqui. Eu votei no candidato mais honesto. Há uma restrição. Não posso falar aqui palavras. Então, pertence ao jargão de uma determinada área de conhecimento. Por exemplo, de médico e louco, todo mundo tem um pouco.
área de conhecimento, psicologia. Então, a psicologia ela fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Porque todo mundo sabe de uma coisa onde é especialista e alguma coisa sabe de maneira insana. Então, existem duas situações dentro do mesmo jargão. E contém o sentido pejorativo não assumido pelo autor. Vou dar um exemplo aqui. João e Maria eram namorados. Foram para casa de João brincar de médico. Então, estou colocando o sentido pejorativo aqui, ó, entre aspas. Então, a ideia é: considere as seguintes ocorrências, entre aspas, no presente texto. Aí ele diz aqui, ó: pós-moderna, mau uso, livre jogo de mercado, livre, que está aqui, ó, livre, e resto do mundo. As modalidades 1, 2 e 3 de uso de aspas elencadas acima, essa daqui, ó, tá? Verifica-se respectivamente em. Agora vamos lá. Letra A, letra C e letra E. Aqui na letra A, eu quero saber, respectivamente, aqui, ó, esse e esse. Qual é a modalidade que é elencada? Explicando de uma maneira bem simples, tá? Eu tenho 5 palavras aqui. Então, eu preciso de 3 palavras. Aonde? A primeira palavra dessas 5 aqui vai representar esse tipo de procedimento. A segunda palavra vai representar esse tipo de procedimento. E a terceira palavra vai representar esse tipo de procedimento. Então, um minutinho não, 10 segundinhos para você analisar aí. Vai. Lá. Deu para analisar? Deu? Vamos voltar aqui, ó. Repetindo, eu tenho 3 modalidades aqui que enquadram o emprego das aspas, tá? Isso daqui é compreensão e interpretação de texto. Então, eu preciso que a primeira palavra tenha sido utilizada com algum tipo de restrição, a segunda palavra tenha sido usada como um jargão de uma determinada área de conhecimento, e a terceira palavra tenha sido usada no sentido pejorativo. Qual aqui dessas 3 eu posso colocar de forma interpretativa? Tá? Letra A, B, C, D ou E? Aqui embaixo, tá? A primeira, eu vou colocar assim, ó. Utilizado com algum tipo de restrição. Pós-moderno foi utilizado com algum tipo de restrição? Vamos dar uma lida lá. A civilização pós-moderna culminou o processo inegável. Qual é a restrição que ela coloca aqui? Ela coloca a restrição de não dizer a civilização contemporânea, mas ele se traz a um sentido de dizer assim, o período moderno e o período contemporâneo. Isso daqui é literatura, tá? Por isso que é importante a gente, ó, ler bastante para você ter essa interpretação. Então, eu tenho a civilização moderna, o momento moderno da sociedade, e eu tenho a interpretação a civilização contemporânea. Então, ele não quis falar civilização contemporânea, mas ele quis lidar com a situação, e aí eu vou entender aqui, olha, que ele está fazendo algum tipo de restrição. E qual é a restrição que ele causa aqui nessa frase? A civilização pós-moderna culminou em um processo inegável. Ele está dizendo que a gente ainda não evoluiu. Nós não somos seres evoluídos para a civilização contemporânea. Nós somos nada mais do que o resto do que sobrou da civilização moderna. Nós somos o despojo do que sobrou. Então ele restringe ali a assumir a posição de evolução psicológica, evolução filosófica e evolução tecnológica.
que essa civilização assume ter sem ter. Porque logo em seguida ele fala assim, ó, a civilização pós-moderna culminou em um progresso inegável que não foi percebido antecipadamente em sua inteireza. Então, algo que não foi percebido antes, ele coloca na seguinte situação, ó, não era por aqui, mas a gente não percebeu. Foi mal, desculpa, não era dessa maneira. Logo em seguida ele me coloca o seguinte, então aqui vai ser que pós-moderna, tá? Ela combina aqui com a restrição de admitir-se a nomenclatura correta da nossa civilização. Mau uso. Pertence a um jargão determinado, de determinada área de conhecimento? Vamos lá. Ao mesmo tempo, sob o mau uso da ciência, mau uso não, a ciência não utiliza esse jargão de mau uso. Da tecnologia também não utiliza, e da capacidade de intervenção. A capacidade de capacitismo, né? Seria uma palavra que não caberia, mas a gente pode empurrar aqui com a goela abaixo. Então, nem ciência, nem tecnologia, nem a capacidade de intervenção utilizam o mau uso. Então, eu não posso dizer que pertence ao jargão. Então, livre jogo de mercado, onde é que está isso daqui? Um economista aponta o risco. O livre jogo de mercado, que nunca foi tão livre, tá? Nunca foi, nunca será livre. O livre jogo de mercado é um termo usado na economia. Que há um livre jogo de mercado, há um mercado regular, há um mercado isso. Então, quando você fala de economia, você fala de mercado. E automaticamente eu vou compreender que livre jogo de mercado é um jargão utilizado dentro da economia, porque os economistas se referem ao livre jogo de mercado, os economistas se referem ao livre jogo de comércio, à estabilidade comercial. Então eu vou entender que aqui, ó, até agora letra A e letra C. Aí já vou descer aqui, ó, letra A e letra C. Mas será? Vamos continuar. Palavra livre contém sentido pejorativo? Não. Não, porque ela está intrinsecamente associada ao livre jogo de mercado, e onde ele coloca aqui a palavra livre, tá? Mas se referindo à restrição, seria como se ele estivesse utilizando aqui para o item número 1. Restrição de mercado, e não livre. O jogo restrito de mercado, por conta dos monopólios, ok? Onde logo em seguida ele se refere aqui, ó. Rasgou o véu das vítimas. Milhões de seres humanos nos países ricos e uma carrada maior de milhões nos países pobres. Então, ele se refere à palavra livre aqui de uma forma restritiva e não de uma forma pejorativa. Ok. E aí, vamos para a letra E, aqui, olha. Resto do mundo. Pode ser no sentido pejorativo? Vamos dar uma olhada. Então, o centro acabou fabricando sua periferia intrínseca e apossou-se. Como não sucedeu sob nenhum regime colonial direto, aí eu vou pegar esse colonial direto, vou voltar aqui em cima, ó, civilização pós-moderna. Então, depois do sentido colonial, vem a civilização colonial, vem a civilização moderna. Então, por que nós não somos considerados civilização contemporânea nesse texto? Porque ele se refere aqui embaixo como não sucedeu nem sob o regime colonial direto, nem sobre as colônias, Brasil colônia, por exemplo, onde nós éramos colônia de Portugal, nem sob esse regime sucedeu a forma como foi colocado a separação entre os ricos e os pobres. Por isso a gente coloca lá em cima, né? Ele fala assim, ali, ó, ali, pronto. Aí a gente coloca no seguinte sentido. Nem sob a posição colonial, quer dizer, nós acabamos de sair do colonialismo e estamos na posição moderna. Não, estamos na pós-moderna, mas ainda intelectualmente não chegamos na contemporânea. Isso é interpretação. Olha como está demorando só essa interpretação simples aqui. Então, muita atenção quando você for ler um texto como esse. Eu vou fazer, tá facinho. Facinho não, para ler. Para interpretar o texto como um todo. E particularmente separa, grifa aquilo que lhe acha interessante.
E aí ele coloca aqui que abrangem quase todo o resto do mundo. O que seria o resto do mundo aqui? O centro, que centro é esse? É o centro industrial, tá? Ele acabou fabricando sua periferia intrínseca, aquela coisa ali particular dele, o centro comercial do jogo de livre comércio. Ele acabou criando a favelinha dele ali para ele. Para eu ter rico, eu preciso ter pobre. Mas isso cresceu tanto e apossou-se, como não sucedeu nem sob o regime colonial direto, das outras periferias externas, que são as periferias. Eu vou colocar no sentido aqui, mais ou menos, da interpretação do texto. Eu estou falando do jogo de livre comércio, do livre jogo de mercado, e eu estou falando aqui do que esse livre mercado criou. Foi uma favela social e financeira que ela se apossou até das favelas paralelas, onde você sai do jogo de comercialização e você vai para o jogo do tráfico, você vai para o jogo do tráfico de drogas, do tráfico de armas, do tráfico de pessoas, sabe, dos contrabandos e todas essas favelas criadas aqui ao redor, tá? O que é considerado a escória da humanidade, ela acabou sendo engolida por esse centro comercial de mercado, aonde comercializar entorpecentes hoje faz parte da comercialização normal dado por esse lixo que saiu de dentro do centro de mercado comum. Aula de história, né? Então o que ele se refere ao resto do mundo? É escória, é o que sobrou das outras periferias externas que abrangem quase todo o resto do mundo. Ele está usando o sentido pejorativo, mas ele não está querendo dizer das outras periferias externas que abrangem quase toda a escória que sobrou, quase todo o resto do lixo que não serviu para o mundo comercial, para o mundo de mercado dos ricos e sobrou ali. Ele não quis usar a palavra lixo, ele não quis usar a palavra escória, aí ele colocou resto do mundo. Então, eu posso afirmar aqui que eu tenho então a letra A, C e E. Aí, eu abro aqui, ó. E ele coloca aqui, ó. Pós-moderno, o autor entende que existem algumas restrições sobre o uso desse termo, seja por incerto ou pouco aceito pela comunidade acadêmica. O termo pós-moderno indica que uma fase que começou após o modernismo. No entanto, alguns autores se referem como esse momento como contemporaneidade, que seria o termo contemporâneo, acabei de explicar para vocês. Livre jogo de comércio, as aspas foram usadas porque essa é uma expressão usada na área de economia, portanto, trata-se de um jargão e ela indica a liberdade de mercado do autor em atuar sem intervenção do Estado. E o resto do mundo, o autor usou essas aspas para expressão para indicar que existe um caráter pejorativo nela, o qual ele não compartilha, ou seja, ele não concorda. Entendeu? Beleza. 20 minutos para eu responder uma pergunta de língua portuguesa. Ai, caramba! Ai, caramba! Então, nós temos aqui outro texto, né? Eu quero agradecer ao pessoal do Toda a Matéria, que eles colocam, cara, muito material bom aqui. Então, tem outro texto aqui, tem alguns textos mais para baixo aqui. Eu vou pegar o link. Vou pegar essa questão 4 aqui. Todo abacate é verde. O incrível Hulk é verde. O incrível Hulk é um abacate. Todo argumento pode se tornar sofisma. Um sofisma, um raciocínio errado ou inadequado nos leva a conclusões falsas e improcedentes. O último parágrafo do texto é um exemplo de sofisma, considerando que a constatação que todo abacate é verde não pode deduzir que todos os abacates têm a cor verde. Esse tipo de sofisma que adota o seguinte procedimento: enumeração incorreta, generalização indevida, representação imprecisa, exemplificação inconsistente. Só dar uma dica, eu vou deixar
o texto não, vou deixar o link desse site aqui na descrição do texto, do vídeo, texto, eu quero falar texto. Vou deixar o link do site aqui, ó, desse site aqui, ó, aqui na descrição para vocês fazerem essa análise aqui e estudarem, tá? E compreenderem como é que faz esse material de análise, compreensão e interpretação de texto, tá bom? Então, 10 segundinhos para vocês analisarem aí. Vai. Dez segundinhos. Essa daqui é mais fácil. Presta atenção. Todo abacate é verde. Pera. Todo abacate é verde? Não, não é verdade. O Hulk é verde. Ele é verde, só tem o Hulk. O Incrível Hulk é um abacate. Não, não é. Mas todo abacate é verde? Não é. Não é. Quem come abacate sabe que nem todo abacate é verde, tá? Mas vamos supor que sim, todo abacate seja verde. Ele coloca que há um sofismo aqui, mas ele afirma para mim que só porque o Incrível Hulk é verde, ele tem que ser um abacate. Não, ele não precisa ser um abacate. Ele precisa, só pode ser verde. E só isso. Não precisa ser um abacate. Não obrigatoriamente o Incrível Hulk tem que ser um abacate. Então ele está fazendo uma generalização indevida. Tá errado o que ele está falando. Não é porque o Incrível Hulk é verde que ele vai ter que ser um abacate. Ou então todo abacate seria o Incrível Hulk. Seria essa a ideia. A questão aqui, a enumeração incorreta que ele coloca, é que ele está dizendo assim, poderia dizer assim, ó. O Incrível Hulk é verde. Todo abacate é verde. O Incrível Hulk é um abacate. Se eu afirmo que em primeiro lugar o Incrível Hulk é verde e que todo abacate é verde, eu vou dizer que todo abacate é o Incrível Hulk. Então, há uma enumeração correta? Não, não há. Por quê? Porque nós temos 3 pensamentos aqui, ó, divididos pelo que, Cegadilha? Pelo ponto parágrafo. Ou, perdão, pelo ponto seguido, tá? Parágrafo é esse no final aqui. Se há um ponto seguido aqui e há um ponto seguido aqui, isso daqui é uma ideia, isso daqui é outra ideia. Se fossem vírgulas, aí eu diria que houve uma enumeração incorreta, mas não tem. Representação imprecisa. Não, a representação dada aqui são extremamente precisas. Ele está falando todo abacate, então ele não está falando toda fruta que der no pé de abacate. Lógico que a gente vai saber que é abacate. Toda fruta que vier do abacateiro, mas a gente vai saber que é abacate, mas ele está sendo preciso. Todo abacate. Em seguida ele fala, ou Incrível Hulk. Ele não fala que um herói da Marvel, ele não fala que um dos Vingadores, aquele Vingador que fica grande quando fica com raiva, não. Ele fala o Incrível Hulk. Então, não é representação precisa. Exemplificação inconsistente. Ele não está dando exemplos, ele está fazendo afirmações. Então, como ele está fazendo afirmações, vou dizer que é generalização indevida. Uma vez, volto a repetir. Se todo abacate é verde e o Incrível Hulk é verde, então ou todo abacate é o Incrível Hulk ou o Incrível Hulk é o abacate. Então, é uma generalização indevida que ele está fazendo. Vamos ver a resposta aqui embaixo. No caso da generalização indevida, chega-se à conclusão geral, precipitada a partir de uma situação particular, cuja amostra é analisada muito pequeno, não sendo possível sustentar a generalização. No exemplo acima, socorreu o que gerou o erro da lógica, uma vez que a generalização criada não pode ser utilizada em todos os casos possíveis. Muito bonito que ele escreveu aqui, voltando a dizer, é o que eu expliquei para vocês. Então, galera, acho que deu para entender. Vou deixar esse site aqui, ó. Este site que eu tenho que me acostumar aqui, porque eu troquei de lado, tá? Eu trabalhava do outro lado, eu troquei de lado. Esse site aqui, ó, vai ficar aqui na descrição do vídeo. Você que assistiu esse vídeo, deixa seu like, ajuda a gente. Amanhã vai ter o próximo vídeo e todo dia nós iremos trazer vídeos diferentes sobre esse material do concurso da Guarda Civil Metropolitana
de língua portuguesa, de informática. Cadê? Língua portuguesa, né? Aí o próximo módulo vai ser informática. Depois a gente vai falar de história e geografia do Amazonas. E aí a gente vai entrar para noções de direito, tá? E direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal e vamos falar da legislação dos servidores públicos aqui de Manaus, certo? Então, agradeço se você deixar seu like e aguardo você no próximo vídeo, beleza? Amanhã a gente se vê, amanhã a gente se vê. Beleza, galera? Vamos pra cima. Fui, pessoal. Um forte abraço para todos vocês. E a gente se encontra no TAF. Vai, pessoal. Fui.